Bom, da última aula, nós falávamos de espaços que são localmente compactos. Então, pessoal, antes de começar, né, então deixa eu só fazer um lembrete aqui que se vocês tiverem qualquer coisa para dizer, a minha tela que eu expandi, provavelmente eu não vou ver nenhuma mensagem do chat, tá bom? Então aí vocês podem abrir o microfone e se alguém tiver sem microfone, escreve no chat e pede para alguém avisar, por favor. Tá? Bom, então, deixa eu só confirmar também se está gravando. Só um minutinho, para não ter problema depois. Não, parece que está tudo certo. Beleza. Está tudo certo. Então, na aula passada, foi a aula 12, né? Nós falamos de espaços localmente compactos. Eu chamei a atenção que, na definição de localmente compactos, não era exatamente uma definição, não era exatamente ser localmente compacto, um espaço topológico, não é exatamente uma propriedade local do espaço. Vocês lembram que eu fiz essa observação? Exatamente pelo fato que você não tem a definição de localmente compacto, não é para uma vizinhança arbitrária, está chegando mais alguém aqui, não é para uma vizinhança arbitrária de um ponto que você consegue um compacto. Para cada ponto do seu espaço topológico, você consegue um compacto que contém uma vizinhança. E isso é diferente. Tá bom? Então, o teorema que eu deixei para... Eu não consegui terminar naquela aula, né, que a aula foi presencial, mas eu não consegui terminar. Ficou para trás um teorema e 2 corolários. Então, o teorema que ficou para trás, olha só o que ele diz. Ó. Estão todos enxergando, né? Todos vendo aí minha tela, sem problema. Podemos continuar? Alguém responde aí por microfone? Tá. Obrigado. Então, olha o que o teorema diz. Seja X um espaço Hausdorff, então X é localmente compacto só se, dado X pertencente ao X, ao espaço, e dado uma vizinhança U de X, olha só, agora é dado uma vizinhança U de X, existe uma outra vizinhança V de X, tal que V barra, que é o fecho de V, é compacto. E V, esse compacto, V barra, está contido em U. Então veja, agora sim. Agora, o que a gente está dizendo? Ó, que toda vez que o X for Hausdorff, então é uma exclusividade aqui para espaços que têm essa característica de ser Hausdorff. Então, ser localmente compacto vai ser sim uma propriedade local. Tá bom? Porque, agora veja, ó, dado uma vizinhança, então essa vizinhança é qualquer vizinhança de X. Então sim, agora é local. Se eu tenho uma vizinhança de X, eu consigo um compacto lá dentro dessa vizinhança que contém o X, né? E que está contido nessa vizinhança. Tá bom? Então, aqui, sendo X compacto, eu consigo essa caracterização local, né, de compacidade. Tá? Então, o espaço, não, vou repetir, não precisa ser compacto. Se ele for localmente compacto, então, na vizinhança de qualquer X, qualquer vizinhança de X, eu consigo um compacto que está contido nessa vizinhança e que contém o ponto X. Tá? E aí, vamos fazer a demonstração. Olha, a volta ela é imediata. Por quê? Porque a definição que a gente tem de localmente compacto é que sempre vai existir, para todo ponto, eu tenho um espaço, um subespaço compacto que contém aquele ponto, né, e que contém uma vizinhança de X, contém uma vizinhança do ponto. Mas veja, é exatamente isso, né? É melhor ainda, porque é para qualquer vizinhança eu consigo um compacto que está contido nessa vizinhança. Agora, olha, eu tenho V, que é uma vizinhança de X, e o fecho de V é um compacto. Então, esse aqui já é o compacto que caracteriza o espaço X como localmente compacto. Então, se isso acontece, então ele vai ser localmente compacto. Tá bom? Então, a volta é imediata. Tá? Agora, a ida que a gente vai ter que mostrar. Então, se X é Hausdorff e ele é localmente compacto, então eu consigo essa propriedade local de compacidade. Tá? Então, é isso que a gente vai mostrar. Ó. Supondo que X é localmente compacto e Hausdorff, lembra que o último resultado que nós vimos na sala, quer dizer,
o último ou penúltimo, eu não lembro, a gente fazia a compactificação de um espaço que era Hausdorff localmente compacto, que é exatamente incluir um ponto, lembra que chama de ponto no infinito? A gente incluía esse ponto, criava um novo conjunto, Y, e a gente dava uma topologia para esse Y e mostrava que o X se tornaria então um subespaço de Y, e Y seria Hausdorff e compacto. Lembram disso? Então tá. Então, se ele é localmente compacto e Hausdorff, existe então esse Y, que é a compactificação dele, tá bom? Com um ponto. Como naquele resultado que nós vimos. Então, agora, se eu pegar um X que pertence a X e toma uma vizinhança então desse ponto, tá? O que a gente tem? Ó? Se o U é um aberto em X, então ele também vai ser aberto em Y. Por quê? A topologia de Y, lembra aquela topologia que nós criamos? Aberto em X é aberto em Y. Então, aberto em Y. Então, significa que é o seguinte, ó, se eu tomar Y menos U, isso aqui vai ser um conjunto C que vai ser fechado em Y. Agora, ele é fechado em Y. Por quê? Porque ele é o complementar de um aberto. Ele é fechado. Mas ele também é compacto. Por quê? Porque Y ele é compacto e ele é Hausdorff, pela construção. Né? Mas ele, sendo compacto, então você tem um fechado dentro de um compacto, então ele vai ser compacto. Isso já basta. Tá bom? Y compacto. Esse conjunto C é um fechado lá dentro, então ele é compacto em Y. Aí tem alguém querendo entrar aqui agora. Ok. Então ele é compacto em Y. Agora, como ele é compacto em Y, e Y é Hausdorff, olha só, tem um resultado que nós vimos na aula 10, se não me engano, acho que foi na aula 10, que diz o seguinte: toda vez que você tem um compacto, um subespaço compacto de um espaço que é Hausdorff, deixa eu permitir mais um aluno. Pronto. Então, se C é compacto e Y é Hausdorff, tem um resultado que diz o seguinte, ó, sendo um C um subespaço, C um subespaço compacto de Y, então eu consigo uma vizinhança por um ponto X que está fora desse... tá chegando mais gente. Boa, isso é muito chato, né? Devia ter jeito de permitir, de ficar automático essa permissão. Mas vamos lá. O resultado diz exatamente isso que a gente quer aqui, ó, que eu consigo um aberto de X e um outro aberto que contém esse compacto que são disjuntos. Então, ó, por ser Hausdorff, vocês lembram? Se um espaço é Hausdorff, dado dois pontos, eu sempre consigo vizinhanças disjuntas. Mas, quando o espaço é Hausdorff e você tem um subespaço que é compacto, então essa aqui que é a ideia, você tem um ponto e tem um subespaço que é compacto que não contém esse ponto. O que o resultado da aula 11 ou aula 10, não sei, acho que é aula 10, garante é que existe uma vizinhança para esse ponto e uma vizinhança que contém esse espaço compacto que são disjuntas. Tá bom? Então a gente está usando isso aqui agora, nesse teorema. Então a gente garante então que tem uma vizinhança V. A gente garante que tem uma vizinhança. U é uma vizinhança de X, né? Peraí. Não, desculpa. Aí eu tenho X, então assim, ó. Eu tenho X, o espaço todo. Aí eu comecei com um aberto U de X. X está aqui. Então tem um aberto U de X. Tá aqui, essa vizinhança escolhida. Tá? Aí eu pego um compacto. Deixa eu fazer o desenho maior, para ficar mais claro. Maior aqui. Esse aqui é o X. Aí aqui tem o U, que é uma vizinhança de X. Desse ponto. Aí, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que esse cara aqui, ó, ele vai ser compacto em X. Tá? Esse cara aqui é compacto. E compacto em X e compacto em Y. Beleza, então esse aqui vai ser Y. E aí tem essa vizinhança que o X está fora desse compacto. O que o teorema da aula 10 garante é que existe uma vizinhança para X e uma outra vizinhança, vou colocar assim, ó, uma outra vizinhança, essa vizinhança que contém, aberta, que contém esse espaço compacto, tá bom? Que são disjuntas, beleza? Mas veja, então o que eu, aqui ó, tô dizendo que eu consigo um V que contém X e um W que contém o C, tal que a interseção dela, desses dois abertos, agora é vazio.
Então, o que acontece? O V está contido em U, né? Não sei se o desenho ficou muito claro aqui. Posso fazer assim, um pouco diferente, ó. Vamos ver se fica claro. Eu tenho aqui o compacto, vamos fazer assim, esse aqui é o compacto, e o U vai ser a vizinhança aberta aqui, ó, tá? Então, eu peguei o aberto primeiro, a vizinhança aberta, e depois peguei o complementar, que é esse compacto aqui, tá? Então, U é esse aberto aqui, o X está aqui dentro. Então, eu garanto que existe uma vizinhança aqui, que eu estou chamando de V, que está dentro de U, tá bom? E uma vizinhança aqui que contém o C, tal que esses conjuntos são disjuntos, esses dois abertos. Essa vizinhança aqui é W, a vizinhança de C é W, tá bom? Então V está contido em U e V barra é fechado, beleza? Então V é um aberto. Agora você pega o fecho de V, pega o fecho dele, é um fechado, mas ele é fechado em Y, beleza? E Y é compacto, então fechado e compacto é compacto. Então esse V barra aqui é exatamente o compacto que a gente estava querendo, tá bom? Então esse aqui é exatamente o compacto que a gente estava querendo, beleza? Por quê? Ele está contido em U. Eu dei uma vizinhança U arbitrária e consegui um V que está contido em U, tá? E o V barra é um compacto, tá bom? Que contém esse X. Então, veja, peguei uma vizinhança arbitrária de U e consegui um compacto que contém o X, tá bom? Pode falar, Gustavo. Levantou a mão aí? Diga. Ah, o Guilherme, desculpa, Guilherme. Ah, sim. Aham. Ah, sim. Sim. Ah, tá, obrigado. Bom, eu não lembro ainda desse resultado, mas pô, valeu pela observação. Então, vamos lá. Agora, corolário desse teorema? Bom, então beleza, mostramos que essa vizinhança, esse V barra, então, é o compacto que a gente estava querendo, né? Ótimo. Então, agora, seja X localmente compacto e Hausdorff, e seja A um subespaço de X. Se A é fechado em X ou aberto em X, então A é localmente compacto. Então vamos lá, tem o X, que é localmente compacto, e Hausdorff. Por ter essas duas características, ser localmente compacto e Hausdorff, eu consigo aquela compactificação Y lá, lembra? Eu consigo por aquele resultado. Agora, A sendo subespaço de X, tá? Se ele for ou aberto ou fechado, esse subespaço também vai ser localmente compacto. Beleza? E como que a gente mostra isso? Primeiro, ó, se A é um fechado, se ele é fechado de X, então ele também vai ser fechado na compactificação. Por quê? Vamos lembrar, ó, a compactificação Y, ela é, a topologia para a compactificação Y, ela é dada por abertos, os abertos de Y são os abertos de X. Agora, se eu pegar um A, se eu pego um A que é fechado em X, então quer dizer que X menos A é um aberto em X, tá certo? Esse cara aqui é um aberto em X. Mas sendo aberto em X, ele também é aberto em Y, pela topologia de Y, tá bom? Então isso significa que esse A também vai ser fechado em Y, certo? Complemento de aberto, fechado. Então ele também é fechado em Y. Agora, sendo fechado em Y, e Y sendo compacto, porque é a compactificação, lembra? Então X é Hausdorff localmente compacto. Esse Y que a gente cria, garantido pelo teorema, esse Y ele é compacto. Agora eu estou dizendo que A é um fechado também em Y. Então, fechado em compacto é compacto. Se ele é compacto, em particular, ele é localmente compacto. Lembra? Compacto implica localmente compacto. Beleza? Agora, e se ele for aberto? Então, beleza. Suponha que A é aberto. Então, o teorema acima, esse teorema aqui, garante que para todo x pertencente a A, existe uma vizinhança V de x, tal que V barra é compacto. E está contido em A. E, obviamente, contém V. Ou seja, sendo aberto, olha o que o resultado, vamos voltar. Olha o que o resultado diz. Que se ele
Ó, X é um espaço Hausdorff. Se ele é localmente compacto, então para todo X eu consigo uma vizinhança, beleza? Mas veja, peraí, deixa eu só voltar aqui. Pintou uma dúvida aqui agora. Localmente compacto. Tá, eu tô querendo mostrar que A é localmente compacto, tá bom? Então veja. Então a vizinhança que eu tô pegando agora, é o próprio A. E para todo ponto de A, é claro que A é a própria vizinhança de X, né? Para todo ponto X de A, o A é uma vizinhança daquele ponto, beleza? Então, sendo assim, eu consigo garantir que existe uma outra vizinhança V, tal que V é compacto e V está contido em A. Então, onde se lê U aqui, entenda A, para a gente aplicar naquele resultado. Então, eu consigo um compacto que contém um ponto de A. Ou seja, eu estou garantindo que A é localmente compacto. Tá bom? E por último, um espaço X é homeomorfo a um subespaço aberto de um espaço Hausdorff e compacto, se somente se X é localmente compacto e Hausdorff. Isso aqui eu deixo como exercício, mas você usa dois resultados dessa aula. Você usa o resultado da compactificação, tá bom? E usa esse teorema anterior, que é esse teorema aqui. Com esses dois resultados, você conclui esse corolário. Então, sendo X o espaço X ele é homeomorfo a um subespaço aberto de um espaço Hausdorff e compacto, se somente se X é localmente compacto e Hausdorff. Então, isso aqui eu deixo como exercício para vocês. Eu garanto que é só a aplicação daqueles dois resultados, mas eu deixo para vocês pensarem. Agora vamos para a aula programada para hoje, que é a aula 13, onde nós vamos falar do Teorema de Tikhonov. Então, gente, o Teorema de Tikhonov ele é de interpretação um pouco difícil, já adianto. Ele realmente não é um teorema tão simples, tá bom? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu entendi. Eu acho que eu entendi bem o resultado, entendi bem o teorema, mas eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Se tiverem alguma observação, façam. Então é isso, ó. O que o Teorema de Tikhonov ele vai nos dizer? Ele vai dizer que o produto arbitrário de espaços compactos ainda é compacto. É isso que a gente quer mostrar. Tá? Então, o que a gente quer fazer? Olha só, qual que é a ideia da demonstração lá do resultado de Tikhonov? Vou rabiscar aqui embaixo. Então, qual que é a ideia? Você tem um produto de espaços. Opa! Um bug aqui. Tem um produto de espaços, produto arbitrário de espaços que são compactos. Cada x-alfa é compacto. Então eu quero mostrar que esse produto aqui, ele é compacto, beleza? Então qual que é a ideia? Para provar isso, a gente vai usar aquela caracterização de compactificação que usa fechados. Qual é? Vou lembrar agora, que é a seguinte. Se você tiver uma coleção de fechados aqui, para toda a coleção de fechados que eu tomar aqui, nesse espaço, tal que os elementos dessa coleção eles têm propriedade de interseção infinita, é uma coleção com propriedade de interseção finita, desculpa, com propriedade de interseção finita. O que significa isso? Essa coleção, se eu pegar aqui dentro dessa coleção um conjunto finito de elementos, esses elementos são todos subconjuntos desse espaço grande aqui, tá? Então, se eu pegar aqui uma coleção finita de subconjuntos de X fechados, propriedade de interseção finita diz que essa interseção finita de 1 até n, ela tem que ser diferente de vazio. Isso que é propriedade de interseção finita, tá bom? A gente já fez isso, já falou isso em outras aulas, né? Mas aqui a gente vai precisar usar isso, que é o seguinte. Então vou falar de novo. X vai ser compacto quando, para toda coleção com propriedade de interseção finita, se eu pegar a interseção de todos os elementos dessa coleção, ainda vai ser interseção vazia. Se isso acontecer, X é compacto.
Vou repetir. X vai ser compacto se somente se para toda coleção de fechados, tá, com propriedade de interseção finita, a interseção de todos os elementos dessa coleção ainda vai ser diferente de vazio. Bom, se ele tem propriedade de interseção finita, então isso aqui já acontece. Qualquer coleção finita de elementos, o que vai acontecer é que a interseção é diferente de vazio. Agora, se para todos os elementos aqui, todos, pode ter infinito, todos os fechados aqui, eu garanti que a interseção ainda é diferente de vazio, então quer dizer que X é compacto. Tá bom? Então é isso que a gente vai usar para provar, é isso que o Tikhonov usa para fazer a demonstração. Então, a ideia é assim, você vai pegar então uma coleção de elementos em X, e eu quero então mostrar que essa coleção, ela vai ser, ela admite essa interseção, a interseção infinita, né, para todos os elementos de A, essa interseção de todos os elementos de A, isso aqui ainda vai ser diferente de vazio. Então, é claro, o que eu quero fazer, no fundo, é o seguinte, usar o fato de que cada espaço desse é compacto, então eu vou pegar os conjuntos aqui dentro, os conjuntos que estão aqui, eu vou pegar esses conjuntos aqui em X, nesse produto, e vou fazer a projeção deles em cada um desses X-alfa aqui, em cada entrada, né? Cada entrada aqui desse produto cartesiano. Então, depois que eu fizer a projeção desses caras aqui, né, eu vou usar a compacidade desses caras aqui para eu garantir então a compacidade em X. Tá? Então, como que ele faz isso? Então é assim. Então imagina que você tem X. Vou fazer assim como se fosse produto de dois espaços, tá bom? E agora eu quero o seguinte, ó. O que significa conjuntos de fechados que têm interseção finita? Então, conjuntos de fechados que têm interseção finita, propriedade de interseção finita. Então, são fechados assim, ó, tá? Que tem essa interseção. Então, qualquer fechado que você pegar, você sempre vai conseguir aqui, né, uma interseção. Se eu pegar 1, 2 fechados, eu tenho interseção. Pega 1, 2, 3 fechados, tem interseção. 1, 2, 3, 4 fechados, tem interseção. Eu quero garantir que para qualquer fechado aqui que faz parte dessa coleção, né, pega a interseção de todos os fechados que fazem parte dessa coleção, ainda vai existir gente aqui no meio que ou seja, essa interseção continua, de todos eles, continua sendo uma interseção não vazia. Então, qual que é a ideia? A ideia é você pegar, então, esses caras e fazer projeção. Vou desenhar um pouco menor aqui agora. Você pegar aqui conjuntos, tá? Aqui. Vou pegar só 3 por enquanto. E o que você vai fazer? Ó, isso aqui está no espaço x cartesiano y, digamos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou fazer a projeção desses conjuntos nas entradas. Então, eu vou projetar aqui em y primeiro. Então, você tem aqui, ó, vou ter a projeção desse cara aqui, certo? Aí, pega esse outro conjunto, eu faço a projeção dele, vai estar aqui. Pega a projeção do outro, ó, vai estar aqui. Só para dar uma ideia. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Aqui eu tenho uma projeção, aqui eu tenho outra projeção, e aqui eu tenho outra projeção em vermelho. Então, veja, essas projeções, o que aconteceu? Ó? Que nessas projeções aqui, se você olhar, essas projeções vão me dar conjuntos aqui em Y que ainda tem propriedade de interseção finita. Tá vendo? Porque eles têm, de fato, aqui uma interseção. Esse ponto aqui, por exemplo, aqui no meio, né, deixa eu pegar um cara aqui, ó, ele pertence a essa projeção aqui que eu destaquei em vermelho, em Y, pertence à projeção que eu destaquei em preto, e pertence à projeção que eu destaquei em azul. Só que o detalhe aqui é que, por que a gente tem que tomar cuidado, e a demonstração ela é rica de nuances? É porque nem sempre você consegue garantir que isso aqui, ó,
vai ser sempre verdade. Não é que vai ser sempre verdade. Você não consegue sempre garantir, quando eu estou olhando para a coleção arbitrária, que você consegue mostrar. Quer dizer, para a gente mostrar que existe sempre um carinha aqui, eu tenho que saber escolher quem é esse carinha. Esse é o ponto. Para eu mostrar que sempre vai ter alguém na interseção, eu tenho que escolher muito bem quem é esse ponto da interseção. E daí o Mancras traz o seguinte exemplo. Ó. Ele faz um exemplo assim. Você pega aqui e pega aqui, ó, a coleção de elipses que contém esses dois pontos. Tá bom? Ele pega várias elipses aqui que contém esses dois pontos. E daí você olha para a projeção desses caras aqui, fechados, né? Aqui no Y. Pega aqui a projeção. E aí você pega a projeção, ó. Beleza. Agora veja, ó. Se eu pegar um cara que está aqui, por exemplo, pego um cara que está aqui, x1, e pego um cara que está aqui, ó, x2. Então, tem aqui um x2 e pego um cara que está aqui. Então veja, esse carinha que eu escolhi aqui, ó, o x1, ele tá de fato na interseção dessas projeções. Tá? E esse cara aqui, ele também está de fato na interseção das projeções para o lado de cá. Ó. Eu faço as projeções aqui nesse eixo. Tá bom? Vou fazer as projeções em todas as entradas. Só que o que acontece? Ó, vai ter uma elipse aqui. Ó. Tá vendo? O que vai acontecer é que vai ter uma elipse aqui. O desenho ficou bom. Mas vai ter uma elipse aqui. Ó, tal que esse pontinho que eu escolhi, ele não está dentro desse fechado. Tá bom? Eu tenho um pontinho que não vai estar aqui dentro. O que eu quero é o seguinte, usar a compacidade de y e x, então eu tenho que escolher um cara, eu tenho que escolher cada x-alfa aqui de forma esperta, dentro de cada projeção, para garantir que o ponto aqui, ó, aqui eu vou chamar de xx e aqui xy. Para garantir que o ponto xx, xy, nesse caso, ele esteja de fato na interseção de todos esses fechados aqui. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, assim, qual que é a dificuldade de provar esse teorema? É garantir, então, fazer uma escolha correta desses caras. Porque a gente vai pegar uma coleção de fechados, tá? Uma coleção de fechados que tem propriedade de interseção finita. E eu quero mostrar que se eu pegar todos os fechados, tá bom? Ainda tem interseção diferente de vazio. Então, o que a gente vai fazer é escolher um ponto em cada entradinha eu vou escolher alguém, de maneira que eu vou montar um ponto que vai pertencer à interseção de todos esses fechados. Tá bom? Então, daí está a dificuldade. Então, a gente tem que passar por alguns passos até chegar na demonstração do teorema. Tá? Vamos lá, então. Eu já passei a ideia intuitiva para vocês aí do que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos pro texto agora. Deixa eu ver. Então, vou ler aqui essa argumentação que ele usa, que é exatamente isso que eu falei. Tá? Mas aqui eu fiz com um pouco mais de detalhes e talvez tenha alguma coisa que eu estou esquecendo. Então, ó, a gente vai mostrar que o produto arbitrário de espaço compacto ainda é compacto. Para isso, vamos usar a caracterização de compactificação por fechados, que é aquilo que eu falei. Tá? Eu repito. Então, a ideia é tomar projeções e usar no espaço ambiente, né, das projeções, aqueles mapas de projeção, usar a complexidade e depois garantir, então, que a coleção de fechados arbitrária lá vai ser essa coleção de fechados, né, e possivelmente infinita, ainda tem interseção diferente de vazio. Então, o que a gente vai fazer para driblar a dificuldade? A gente vai usar o lema de Zorn para tomar a maior coleção de fechados possível. Então, para resolver aquele problema, para a gente poder garantir... Opa, peraí que tem alguém querendo entrar aqui. Para a gente garantir uma escolha adequada das entradas do ponto X, que é o ponto X que a gente quer mostrar que está na interseção de todos fechados, a gente vai ter que tomar o maior, que seria a maior coleção de fechados possível dentro do espaço. E o que nos garante a existência dessa maior coleção possível é o lema de Zorn. Tá bom? Então a gente vai usar o lema de Zorn. O lema de Zorn, só lembrando, o que ele diz? Ele diz assim, ó, se você tem
um conjunto que é parcialmente ordenado, tá? Tal que qualquer subconjunto que é totalmente ordenado dentro desse conjunto X tem um elemento maximal, então o lema de Zorn garante que existe um elemento maximal para todo o conjunto, que é parcialmente ordenado, tá bom? Então é isso que a gente vai usar, o lema de Zorn, tá bom? Outra coisa que tem que observar é que imagem de fechados via projeção nem sempre é fechada. Então eu trago um exemplo aqui para vocês verem isso que eu estou falando. Quando você pega uma projeção de espaços fechados, nem sempre você vai ter uma projeção de fechado. Então eu tenho aqui um mapa de projeção. Nem sempre a imagem aqui vai ser um fechado. Tá? Olha aqui o exemplo. Ó. Olha esse conjunto aqui em R2. Ele é formado por todos os pontos do tipo 1 sobre n e n. E faz o n variar nos naturais. Tá? Então, esse cara é um fechado em R2. Por que ele é fechado em R2? Porque o conjunto de pontos de acumulação desse A aqui é vazio. Tá bom? E vocês olham com detalhes. Esse aqui vai ser o conjunto de pontos de acumulação. Por quê? Ele não tem pontos limite. Né? Esses pontos estão assim. Ó. Se eu pegar o gráfico, isso vai representar em R2, né? Esses pontos eles estão se aproximando de X aqui, ó, aproximando do eixo Y, quer dizer, os pontos se aproximam do eixo Y, mas esses pontos estão explodindo para o infinito, tá bom? Isso significa que esse conjunto ele não vai ter nenhum ponto de acumulação, tá bom? Opa! Aqui demais. Peraí, onde eu estava? Aqui, no exemplo. Então vamos lá. Então esse ponto ele não tem pontos de acumulação, esse conjunto quer dizer. Então ele vai ser um fechado em R2. Agora, quando eu faço a projeção, olha para esses pontos. Quando eu projeto esse conjunto em R, projetando só a primeira, fazendo a projeção P1, tá vendo? Projetar só as primeiras entradas aqui, ó, desses pontos. Eu projeto em R, eu vou ter essa coleção aqui, ó, que são os pontos do tipo 1 sobre N, com N pertencente aos naturais. Mas esse conjunto, ele é um conjunto aberto nos reais. A gente já usou esse conjunto como exemplo em outros momentos. Ele é um aberto nos reais. Por quê? Porque o zero ele é um ponto limite desse conjunto e, no entanto, ele não pertence a esse conjunto. Então, veja, peguei um cara que é fechado em R2, fiz a projeção e obtive um cara aberto. Tá bom? Então, por que a gente está fazendo essa observação aqui? Porque na demonstração do teorema de Tikhonov, a gente vai pegar a projeção de conjuntos lá no produto cartesiano de compactos. A gente vai pegar a projeção em cada entrada e depois a gente vai pegar o fecho dessas projeções para garantir que esses conjuntos são fechados. Tá bom? E por que a gente quer garantir que é fechado? Por quê? Porque lá no espaço ambiente, onde essas projeções vão residir, vão estar, nesse espaço ambiente, esse espaço ambiente vai ser compacto. Então, eu quero garantir que essas projeções, né, sendo fechadas dentro do compacto com propriedade de interseção finita, então esse conjunto, essa coleção, vai garantir que todos os elementos da coleção, a interseção de todos eles, tem interseção diferente de vazio. Tá? Então é isso. Eu vou pegar as projeções em cada espaço, depois eu vou pegar o fecho dessas projeções. Tá? Isso que a gente deve fazer. Beleza? Então é isso que eu comento aqui nesse parágrafo. Então vamos para um lema. Então eu vou provar alguns, são dois lemas, e depois a gente chega no teorema de Tikhonov. Então, seja X um conjunto e seja A uma coleção de subconjuntos de X com propriedade de interseção finita. Olha, aqui eu estou pegando uma coleção de subconjuntos, não necessariamente fechados, tá bom? Esse lema aqui eu não estou tomando, essa coleção não é de fechados. É só uma coleção de subconjuntos que tem propriedade de interseção finita. Então, o que o lema está dizendo? Então, existe uma coleção D de subconjuntos de X, tais que essa coleção inicial está contida nessa outra coleção D tem propriedade de interseção finita,
E ainda, D, não está propriamente contido em nenhuma coleção de subconjuntos de X. O que a gente está dizendo aqui? Vocês lembram que eu falei que eu precisaria de uma coleção de fechados com propriedade maximal? Tá? Então, é a partir dessa coleção aqui que eu vou construir a minha coleção de fechados com propriedade maximal. Tá? Olha só. Então é isso. Dada qualquer coleção de subconjuntos com propriedade de interseção finita, o lema está dizendo que eu consigo uma coleção maior, tá? Maior entre aspas. Estou dizendo que é uma coleção maior, tá? Que contém qualquer coleção com propriedade de interseção finita, tá bom? E que ainda tem propriedade de interseção finita. E não tem nenhuma outra coleção com propriedade de interseção finita que contém ela. Ou seja, ela é maximal nesse sentido. Ela é maximal com essa propriedade. Então é isso que o lema vai garantir. E aqui a gente vai usar o lema de Zorn. Então vamos lá, demonstração. Seja A uma coleção de subconjuntos de X com propriedade de interseção infinita. Tomamos a coleção. Agora você vai criar um novo conjunto. Olha só. Esse conjunto A aqui, ó, esse A diferente, ele vai ser o conjunto de todas as coleções B de subconjuntos de X, tais que B contém A e B tem propriedade de interseção finita. Tá? Supondo que não existe nenhum outro, tá, que tem propriedade de interseção finita e que contém A. Então pega o próprio A. Ele faz parte desse conjunto aqui. Tá bom? Beleza? Porque o A está contido nele mesmo, né? Então vamos lá. Então veja, ó, estou pegando todo o conjunto de todas as coleções B de subconjunto de X, tal que B contém A e B tem propriedade de interseção finita. Então, esse é o cara, é o conjunto A. Ele é o conjunto de coleções. Perceberam? Ele é um conjunto de coleções. Então, pega todas essas coleções. Mas veja, se você pegar um elemento B de A e pega o A, você já tem aqui uma continência, né? O A está contido em B. Então, para quaisquer dois elementos que eu pegar aqui, eu sempre vou conseguir algum tipo de continência aqui entre eles. Então, a gente vai munir esse espaço agora, esse conjunto, quer dizer, com a inclusão própria, que é essa aqui, ó, tá bom? E a gente vai, com a inclusão própria, a gente vai ordenar parcialmente o conjunto A. Então, por que é parcial? Porque eu sempre vou conseguir pelo menos uma coleção de elementos ali dentro que um está contido no outro. Tá? Um está contido no outro. Então, por isso que é parcial. Se eu pegar dois quaisquer, eu até falei no início, eu acho que eu falei errado. Se eu pegar dois quaisquer aqui, pode ser que um não esteja contido no outro. Mas, pelo menos, existe uma linha, né, de continência onde cada um desses está contido. Então, é isso. Então, esse conjunto aqui, ó, ele vai ser munido, então, com uma ordem parcial, tá? Que vai ser a ordem de continência. Continência própria. Então, agora, pega B, esse B agora também estilizado, um subconjunto de A, ou seja, B também é um conjunto de coleções. Tá? Um subconjunto de A, que é totalmente ordenado. Viram? Então, esse cara é parcialmente ordenado, mas ele é parcialmente ordenado, ele tem subconjuntos que são totalmente ordenados. Tá bom? Com a inclusão própria. Então, usando a mesma inclusão aqui para ordenar, né, de ordenação. Então, pega um subconjunto agora, que é, então, totalmente ordenado. Beleza? Então, o que a gente vai mostrar é que ele tem elemento maximal. Primeiro, a gente vai mostrar que ele tem elemento maximal. Peguei arbitrariamente, vou repetir, um conjunto de A, desse A aqui, arbitrariamente, que é totalmente ordenado. Se eu garantir que esse cara arbitrário que eu escolhi, que é totalmente ordenado, tem elemento maximal, eu uso o lema de Zorn para garantir que A tem um elemento maximal. Esse elemento maximal de A vai ser exatamente o D que o lema está dizendo, que é esse D aqui, tá bom? Que é esse D com propriedade maximal. Então vamos lá. Quem que vai ser o candidato a maximal em B, então? Vai ser essa coleção C, que é a união de todos os Bs, de todas as coleções, tá? Que pertencem a ele. Então ele é totalmente ordenado.
todos os conjuntos aqui, ó, tem se eu pegar dois quaisquer aqui dentro, se eu pegar um B1 e B2 lá dentro, eu consigo uma continência assim, ou assim, né? Ou então assim, B2. Então eu sempre consigo isso, porque o B é totalmente ordenado, tá? Então, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Então agora, pega então todos os elementos que estão aqui dentro, todas as coleções, e pega a união dessas coleções. Eu crio uma nova coleção. Esse aqui que vai ser o candidato a ser maximal aqui dentro. Tá? Então, para ele ser maximal aqui dentro, a gente tem que mostrar em particular que ele está lá dentro. Né? Que de fato esse cara é um desses aqui. Ou seja, que C está contido aqui em B. Tá? Para ele ser o maximal lá dentro. Então, primeiro, ó, cada um desses aqui contém A, por definição. Beleza? Então, esse cara também contém A. Agora, além disso, olha só, eu tenho que mostrar que esse cara aqui, ele tem propriedade de interseção finita. Tá? Porque todos esses têm. Quais são as características das coleções desse B estilizado? São coleções que têm propriedade de interseção finita e que contêm o conjunto A, dado inicialmente. Mas se o A está contido em todos eles, ele está contido na união. Tá bom? Agora, pega então uma coleção de conjuntos aqui de C. Tá? Pega agora, isso aqui são subconjuntos de X. Beleza? Estou pegando aqui. Isso aqui é repito, isso aqui é uma coleção de subconjuntos de X. Cada um deles é uma coleção de subconjuntos de X. Esse aqui também, que é a união deles. Então, pega aqui uma coleção finita de subconjuntos de X que estão contidos em C, e eu quero mostrar que ele tem propriedade de interseção finita. Tá bom? Mas veja, o que vai acontecer? Ó? Se esses carinhas aqui, C1 até Cn, pertencem a esse C, então quer dizer que existe pelo menos um B aqui, tá? Dessa coleção, que contém cada um deles. Vou chamar de B1, isso aqui são as coleções, B1 até Bn. Tá? B1 que contém C1 e Bn que contém Cn, respectivamente, aqui. Então são as coleções que contém. Isso eu garanto porque esses caras todos estão nessa união. Beleza? Então tá. Agora, B não é totalmente ordenado? B, esse B estilizado, é um conjunto totalmente ordenado. Se ele é totalmente ordenado, esses B1 até Bn aqui, ó, essas coleções, existe uma ordem de continência aqui entre elas, de maneira que vai ter um deles que vai ser o maximal nessa continência própria que eu vou organizar. Vou organizar esses caras numa continência própria, é possível sempre, porque eles estão em B estilizado. Então vai existir um cara, tá, que é um maximal lá dentro, né, dessa cadeia de continência, tá bom? Então, digamos que esse cara eu vou chamar ele então de BK, tá? Perceba, então quer dizer que esse BK, que é o maior de todos eles, que contém todos os outros, né? Então, particularmente, ele vai conter, então, todos os CNs, de C1 até CN, ele vai conter todos esses caras. Tudo bem? Mas, veja, por definição, cada BI desse aqui, e esse BK também não vai ser diferente, essas coleções são coleções que possuem a propriedade de interseção finita. Tá? Então, se ele possui a propriedade de interseção finita, qualquer coleção de subconjuntos de X que estão contidos aqui dentro tem interseção diferente de vazio. Tá bom? Então, isso aqui vai acontecer. Então, o que eu concluí? Eu peguei uma sequência peguei uma coleção finita de elementos de C e estou garantindo que peguei uma coleção arbitrária aqui finita, né? Coleção finita, mas escolhi arbitrariamente os Cs aqui dentro, tá? E estou garantindo que a interseção desses caras é diferente de vazio. Então quer dizer que o conjunto C, ele além de conter A, essa coleção C, ela também tem a propriedade de interseção finita. Ou seja, o C, que é o nosso candidato a maximal dentro do B estilizado, ele de fato é um elemento de B estilizado. Tá? E como ele é a união de todos, então, é claro que ele é maior que todos. Então, eu estou garantindo então que cada B, cada subcoleção do A estilizado, né, ela tem cada
subconjunto do A estilizado B, que é totalmente ordenado, ele tem um elemento maximal. Então agora aplico o lema de Zorn e garanto a existência desse D. Quem é o D, então? O D ele vai ser uma coleção de subconjuntos de X que tem propriedade de interseção finita, e ele é maximal nesse sentido. Tá bom? Então assim acaba a demonstração. Veja que a gente precisou de fato usar o lema de Zorn. Tá? Então continuando. Agora eu vou pegar esse lema aqui. Ó. Esse lema aqui ele também vai ser, depois que a gente, com esses dois lemas, a demonstração do teorema de Conoff vai ficar relativamente simples. Tá? Então, vamos entender esse lema agora. Então, ó, seja X um conjunto e seja D uma coleção de subconjuntos de X que é maximal com respeito à propriedade de interseção finita. Então, dado um conjunto, eu consigo esse D, que foi exatamente o que nós provamos no lema anterior. Tá? Então, vale o seguinte. Qualquer interseção finita de elementos de D ainda é um elemento de D. Pega uma coleção de elementos de D, veja, D é uma coleção de subconjuntos de X. Tá? E que ainda esse conjunto tem propriedade de interseção finita. Então, se eu pegar qualquer coleção de elementos aqui dentro, interseção finita de elementos aqui dentro, vai ser diferente de vazio. Agora, esse conjunto, que é a interseção finita de elementos daqui, ainda é um elemento daqui. É isso que a gente vai mostrar no item A. Tá bom? Ok. E depois, item B. Se há um subconjunto de X, agora é um subconjunto que não necessariamente está em D aqui, um subconjunto de X, que intersecta todos os elementos de D, tem um subconjunto agora de X, que é um A, que intersecta todo mundo que está aqui em D. Então, o que vai acontecer? Esse A também vai ser um elemento de D. Tá? Então, esse lema aqui é essencial. Então, vamos lá para a prova. A. Seja B uma interseção finita de elementos de D. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que B é um cara assim. Ó. B é um cara que está pegando um D1, interseção com D2, interseção até com interseção com DN. Onde cada um, deixa eu ver se eu uso M ou N mesmo, tal que cada um desses DIs aqui, então, pertence ao D, à coleção D. Então, esse cara é uma interseção finita de elementos de D, estilizado. Então, pega essa coleção. Agora, eu vou criar uma nova coleção. Ó. Eu vou criar uma coleção que eu vou chamar de E estilizado, que é a união de D com B. Tá bom? Então, B é a interseção de finitos elementos de D. Eu quero mostrar, olha, se eu mostrar que esse cara aqui, ó, o E, ele tem propriedade de interseção finita, pela maximalidade de D, tá? Esse cara tem que ser o D. Se esse cara é o D, significa que essa união aqui não está contribuindo com nada. O que eu quero dizer? Quer dizer que B é um cara que está aqui dentro. Entendeu? A lógica da demonstração é essa. Eu vou repetir. Você pegou... Estou pegando B, que é a interseção de elementos desse D estilizado. Interseção finita. Eu quero mostrar que esse B está aqui dentro. Então, o que eu faço? Eu crio uma outra coleção que tem todos os elementos de D e ainda tem o B. Então, estou incluindo. Se eu mostrar que esse cara tem propriedade de interseção finita, então ele vai ser o próprio D. Por quê? Porque o D é maximal. Ou seja, eu estou dizendo que o B pertence a D. Tá? É isso. Então, vamos mostrar, então, que esse E aqui estilizado, ele é um cara que tem propriedade de interseção finita. Então, toma aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Primeiro, suponha que eu pegue aqui um número finito de elementos desse E. Se todos esses elementos de E que eu peguei estiverem em D, a interseção deles vai ser diferente de vazio, porque D tem propriedade de interseção finita. Acabou. Então, por isso que faz sentido, para eu demonstrar que esse cara tem propriedade de interseção finita, eu pegar uma coleção de elementos finita, mas que nessa coleção finita de E tenha um elemento que seja o próprio B. Beleza? Que
Senão, né, se pegar só esses DMs aqui, esse D1 até DM, está todo mundo em D, então a interseção é finita, é diferente de vazio, porque D tem propriedade de interseção finita, aí não tem graça. Então eu vou ter que incluir o B aqui nessa coleção. Tá? Eu vou incluir o B aqui e vou mostrar então que a interseção agora de todos eles vai ser diferente de vazio. Mas veja, isso é meio óbvio, por quê? Porque a interseção de D1 até DM já é diferente de vazio. Beleza? E o B, ele também é dado como uma interseção finita de elementos de D. Então ele também ele é diferente de vazio, né? E além disso, olha só, você tem uma interseção finita de D com mais uma intersectado com outra interseção finita de elementos de D. Mas todo mundo é elemento de D. Então quer dizer que a interseção de todo mundo aqui, certo? Vai ser um elemento de D. Eu não estou falando, percebam, eu não estou falando que B, eu não estou concluindo, já que B é um elemento de D, não. Estou dizendo o seguinte, que B é a interseção de elementos de D. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria assim, ó. Eu estou pegando a interseção de D1, interseção com D2, interseção até a interseção com DM. Aí eu faço a interseção com B. Tá, mas o B, lembra? O B, ele também já é uma interseção de, vou colocar assim, ó, D'1, interseção com D'2, interseção até a interseção com D'(N). Então esse aqui é o B, tá? Onde cada um desses D'Is aqui são elementos de D. Ora, mas todos eles são elementos de D. E D tem propriedade de interseção finita. Então quer dizer que essa interseção desses caras com B também vai ser diferente de zero. Beleza? Então o que eu estou concluindo? Agora sim eu estou concluindo que esse cara tem propriedade de interseção finita. Se ele tem propriedade de interseção finita e o D estilizado é maximal, então esse cara só pode ser o D. Ou seja, o conjunto B de fato é um cara que está aqui dentro. Tá bom? E B. Agora o B ficou fácil de provar, porque olha, o que é o B está dizendo? O item B. A é um subconjunto de X que intersecta todo o elemento de D. Então A é um elemento de D. Então como que a gente conclui essa demonstração? Peraí, passei. Aqui, ó. Então, seja uma coleção finita aqui de elementos de D, tá? Não, aqui, ó, desculpa. Eu vou fazer assim agora, ó. Eu vou pegar o epsilon e vou criar, epsilon não, esse é estilizado, mesma ideia da prova de cima. Eu vou criar uma coleção que é D união com esse A. Esse A, ele é só um subconjunto de X, tá? E agora eu vou fazer a interseção desse cara com esses elementos aqui, tá? Então, ou seja, vou pegar esses elementos de D e vou fazer a intersecção com A. Só que, veja, isso aqui, gente, ó, por hipótese, aqui já é diferente de vazio, porque eu estou tomando dentro de Dzão. E o A, por hipótese também, ele intersecta todo mundo de D. Se ele intersecta todo mundo de D, o que significa intersectar todo mundo? Significa a interseção de A com qualquer cara que é diferente de vazio. Então quer dizer que essa interseção com essa interseção, intersectado com A, também vai ser diferente de vazio. Então, mais uma vez, ó, veja, esse cara aqui, pelo item A, ele já é um elemento de D, essa intersecção. Lembra que a gente provou? Já é um elemento de D. Qualquer intersecção finita de elementos de D ainda é um elemento de D. Então eu estou intersectando com ele com A e vai dar diferente de vazio. Então eu estou dizendo o seguinte, que esse conjunto aqui agora, ele também é um conjunto que tem propriedade de interseção finita. Mas o D é maximal, beleza? Então esse cara é o próprio D. Ou seja, o A também está contido em D. Ok? Isso que a gente conclui. O mais importante para o teorema de Tikhonov é, de fato, o item B. Você pega um conjunto qualquer, tá bom? Que intersecta todo elemento de D, então ele vai ser um elemento de D. Esse aqui é o mais importante. A gente usa o A para provar esse. Ótimo. Provamos os dois lemas. Agora a gente pode ir, então, para o teorema de Tikhonov. Beleza? Respirem fundo. Vamos lá. Então, o que ele diz? O enunciado é simples. O produto arbitrário de espaço compacto é compacto.
Então vamos lá. Seja X o produto de compactos, onde cada entrada então é compacta, para qualquer alfa aqui dessa coleção de índices. E seja ainda A uma coleção de subconjuntos de X com propriedade de interseção finita. Estou pegando uma coleção aqui dentro de X, que tem propriedade de interseção finita. Veja, eu quero chegar na compacidade de X. Então, para eu mostrar a compacidade de X, eu tenho que mostrar que toda coleção de fechados com propriedade de interseção finita significa que a interseção de todos os elementos dessa coleção ainda é diferente de vazio. É isso que eu quero mostrar, para dizer que X é compacto. Então, pego uma coleção de subconjuntos com propriedade de interseção finita. Agora eu olho para os fechos. Tá bom? É claro, se você pegar a interseção finita de elementos dessa coleção A, se é diferente de vazio, é claro que os fechos, a interseção dos fechos também vai ser diferente de vazio. Por quê? Porque cada elemento A aqui está contido no seu fecho. Tá? Então, esse conjunto aqui, a interseção finita, também é diferente de vazio. Tá bom? Mas o que eu quero mostrar então, agora usar a barra é fechado, cada barra é fechado. Agora o que eu quero mostrar então é que a interseção de todos usar barra, todos usar barra com A variando em A, vai ser diferente de vazio. Se eu mostrar isso, acabou. X é compacto. Peguei uma coleção, beleza? De subconjuntos com propriedade de interseção finita. Aí eu estou olhando para os fechos dele, então o fecho desses conjuntos são agora sim uma coleção de fechados, tá bom? Propriedade de interseção finita. Se eu mostrar que a interseção de todos os elementos dessa coleção de fechados ela é diferente de vazio, acabou. X é compacto. Então, beleza. Para mostrar isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar... uma ideia antes de continuar. Deixa eu só lembrar... Eu lembrei aqui agora. O que a gente vai fazer... Assim, ó. Você tem lá o seu conjunto. Suponha que é X cartesiano Y. Tá? E eu tenho vários conjuntos fechados que têm interseção finita, que tem propriedade de interseção finita, ou seja, que tem alguém aqui na interseção, né? Então, para eu garantir que eu vou escolher certamente, eu quero mostrar que quando eu pegar a coleção de todos esses fechados, da minha coleção, eu quero mostrar que tem alguém lá dentro. Então, eu vou escolher um cara para mostrar que esse cara está lá dentro. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui, a gente vai ter que passar pelos elementos básicos do produto, tá bom? Que são quadradinhos. Tá bom? Então eu quero pegar quadradinhos aqui para eu fechar num cara. Então eu vou ter que usar esses elementos básicos. E os elementos básicos da topologia produto, vamos lembrar, que eles são interseção finita de elementos da subbase. Lembra? Que eu tenho uma subbase. Quem que é a subbase? É a imagem inversa de abertos, a imagem inversa de projeções, né? A imagem inversa de abertos das projeções. Tá bom? Esses que são os elementos da subbase. Quando eu pego a interseção finita de elementos da subbase, eu estou criando então uma base para a topologia. Tá? Só lembrar disso. Então, continuando, veja, seja agora D a coleção maximal de subconjuntos de X com propriedade de interseção finita. Como fizemos acima, a gente sempre garante que eu consigo a existência desse conjunto, graças ao lema de Zorn. Então, consigo a existência desse conjunto com propriedade que é maximal e tem essa propriedade de interseção finita. Tá? E agora, você sabe, ó, já que A inicial é uma coleção de elementos de subconjunto de X que tem propriedade de interseção finita, e esse cara é maximal, então é claro que o A está contido em D. Beleza? Então veja, para mostrar que esse cara aqui, ó, eu escolhi lá uma coleção inicial A e quero mostrar que a interseção de todos esses... Aí peguei uma coleção de elementos de subconjuntos A que tem propriedade de interseção finita. Peguei agora os fechos, né?
Então, eu quero mostrar então que essa coleção de fechados, agora com propriedade de interseção finita, ela tem todos os elementos com a interseção diferente de vazio. Então, mostrar isso, tá? Basta, já que eu tenho, existe esse conjunto D, mostrar isso, basta eu mostrar que isso aqui é diferente de vazio. O que é isso? O que é isso que eu estou destacando? É a interseção de todos os elementos dessa coleção, porque, em particular, esses elementos aqui dessa coleção estão contidos aqui. Tá bom? Então, a interseção de todos os elementos de A, se a interseção de todos os elementos de D é diferente de vazio, então a interseção de todos os elementos de A também vai ser diferente de vazio, porque A é subconjunto de D. Então, o que a gente vai mostrar, na verdade, é que a interseção de todos os elementos de D barra, é diferente de vazio. Ok? Então, continuando. Agora sim, ó, agora olha para as projeções. Então, pega a coleção agora da projeção de D para cada D desse aqui. Ó. Pega cada D aqui desse conjunto D e olha, aqui ó, pertencente a D, Dzão, D estilizado, e pega as projeções. Estou pegando π-alfa, aqui o alfa varia, isso aqui é uma coleção, ó, esqueci de escrever aqui, fica mais claro, se eu fizer aqui ó, o alfa dentro de J. Então, olha aqui, não, mentira, aqui não quero isso não, perdão. Aqui ó, eu quero só isso mesmo, vou explicar. Aqui ó, eu estou pegando, escolhi um alfa, esse aqui o alfa é fixo, e pego a projeção de todos os Ds que estão aqui. Se essa projeção aqui é a projeção π-alfa, significa que eu estou projetando esses Ds em x-alfa, certo? Mapa de projeção. Esse aqui é um produto cartesiano de todos os x compactos, x-alfa compactos. Então, a projeção π-alfa, você pega um cara que está aqui no produto cartesiano e manda no x-alfa. Então, todos esses conjuntos aqui, ó, são conjuntos, subconjuntos do x-alfa. Tá? Agora, esses conjuntos de x-alfa, eles não precisam ser fechados, né? Nem D aqui é fechado inicialmente. D é só uma coleção maximal de subconjuntos com propriedade infinita. Mas eu vou tomar fechados ali depois, eu vou pegar o fecho desses caras. Mas antes, deixa eu tentar mostrar que esse cara aqui tem propriedade, essa coleção tem propriedade de interseção finita em x-alfa. Tá? Então, essa coleção tem propriedade de interseção finita herdada de D. Tá? Isso aqui não é difícil de ver, eu estou deixando como exercício. Coloquei um asterisco aqui para vocês verificarem com calma. Mas o que vai acontecer, isso é fácil até pela definição aqui do que é a projeção, né? Vocês vão ver isso. Então, você pega aqui, ó, todos esses, se eu pegar uma coleção qualquer de D, finita de Ds, aqui dentro, tá? A interseção finita desses Ds é diferente de vazio, porque D tem essa propriedade. Quando eu pegar, então, agora a projeção dessa quantidade finita de Ds aqui, isso vai me dar uma quantidade finita de Ds, de subconjuntos aqui, que também tem interseção não vazia. Beleza? Então, quer dizer que esses conjuntos aqui, ó, eles têm a propriedade de interseção finita. Todos eles têm propriedade de interseção finita. Agora, XA, alfa, é compacto. Então, ó, cada um desses caras não precisa ser fechado. Mas se eu pegar agora o fecho deles, eles já têm propriedade de interseção finita. Agora olha para o fecho deles. Olha para o fecho deles também vai ter propriedade de interseção finita, né? Porque cada fecho contém o conjunto. Então, eles também têm propriedade de interseção finita. Mas como o x-alfa é compacto, quer dizer que a interseção de todos eles agora, de todos esses π-alfa d barra, todos os fechos, vai ser diferente de vazio. Tá? Porque x-alfa é compacto. Lembra? Desde o início eu estou falando que é isso que eu queria fazer. Você joga você usa a projeção, olha para o espaço compacto, e eu quero agora que esses caras, quero mostrar, né, que esses caras aqui, eles têm alguém na interseção infinita aqui, a interseção arbitrária aqui dentro, né? Então, de fato, essas projeções aqui tem. Só que, veja, eu tenho que mostrar que a interseção infinita ou arbitrária é não vazia lá no x. Então, tem que voltar depois para cá, tá bom? Mas eu estou usando a compacidade aqui de x-alfa, beleza? Então, olha, vocês lembram que eu falei, ó, vou ter que escolher, a gente tem que escolher de forma esperta quem é o elemento para cada x-alfa, quem que vai ser a entrada que eu vou escolher
para formar um elemento x de x, e depois eu mostrar que esse x está na interseção de todos os d's de D estilizado, tá? Que aí sim eu vou estar olhando para x. Então, como que a gente escolhe? Olha só. Então, eu sei que essa interseção aqui é interseção de todos os elementos do tipo π alfa d barra, isso aqui é diferente de vazio. Então, significa que tem um cara aqui em x alfa, né? Tem um cara de x alfa que está nessa interseção. Então, é esse cara que eu vou escolher, ó. Vou pegar aqui o x alfa, tá vendo? Ó? Dentro de x alfa, que pertence a essa interseção, aqui para cada alfa. Pegando cada entrada desse tipo, com essa característica, né? Veja, eu posso fazer o alfa variar, né? Porque eu peguei um mapa de projeção aqui em cima, fixei o alfa e peguei o mapa de projeção, mas toda vez que eu vario o alfa, eu tenho conjuntos desse tipo. Então, eu vou fazer o alfa variar e vou escolher então um x alfa como esse aqui, que é o cara que está na interseção desses aqui. Tá bom? E vou montar então meu conjunto X. Agora eu vou mostrar que esse X, então, é o cara que está na interseção dos fechos de D. Se eu mostrar isso, acabou. Né? Lembra? Mostrar isso significa mostrar que a interseção dos A barra também é a interseção de todos os elementos de A também é diferente de vazio, e portanto a gente mostra que X é compacto. Então agora eu mostrar que esse X que eu escolhi, então ele está nessa interseção. Tá bom? Então vamos lá. Então pega aqui um xb pertencente ao xb, xbeta, né? Então, ou seja, quem que é esse xbeta aqui? É uma dessas entradas de x. Eu escolhi o x, não foi? Aqui, ó. Então pega uma dessas entradas, beleza? Que o b pertence então a essa coleção de índices. E toma agora um aberto que está em xb, xbeta, um aberto que é uma vizinhança desse cara. Pegando uma vizinhança desse. O que, que acontece quando eu pegar a imagem inversa desse aberto de XB via projeção? Lembra disso aqui? Quem são esses caras? Esses caras são exatamente os abertos da minha subbase. Lembra? São os abertos de subbase. São os caras desse tipo, né? Que é a imagem inversa via projeção desses abertos. Isso é o que, então? Isso geometricamente isso dá uma faixa aberta em X, né? E contém o X, beleza? Aqui, ó, se eu fizer o desenho assim, eu tenho aqui o meu X beta, esse aqui é o X beta. Eu estou pegando um aberto aqui, uma vizinhança, e estou olhando para a barra. Eu faço cartesio e pego o π. Quem que é a imagem inversa desse aberto aqui no produto cartesiano? Né? Vai ser esse abertinho cartesiano com todos os outros conjuntos. Então isso dá uma faixa aberta aqui dentro. Dá uma faixa aberta aqui. Tá bom? E o X, por sua vez, está aqui dentro, né? Porque o X aqui, ó, quando ele é projetado, ele vem no XB. O X está dentro dessa faixa. Beleza? Então, o que vai acontecer é que cada uma dessas faixas, então, abertas, elas contêm o X. Tá? Então, veja, se ela contém o X, acontece que olha como que a gente construiu esse X, né? Acontece que quando eu pegar a interseção da projeção de D em XB, interseção com esse aberto, isso vai dar diferente de vazio, tá? No fundo é o seguinte, porque aqui, ó, olha o que eu estou dizendo, ó. Cada x alfa desse pertence a uma interseção de elementos desse tipo. Aqui eu estou olhando para o fecho, tudo bem? Então quer dizer que o meu x beta aqui, esse x beta, tá? Eu não posso afirmar diretamente que esse cara está contido aqui, exatamente. Mas no fecho, com certeza. Agora, se esse cara, o xb, está contido no fecho, que é o π beta d barra, se ele está contido no fecho, então quer dizer que ele, na pior das hipóteses, ele é um ponto de acumulação desse cara. Mas se ele é um ponto de acumulação desse cara, qualquer vizinhança dele, que é o B, tem que ter interseção com esse cara diferente de vazio. Perceberam? Então, peguei esse cara, XB, Xbeta. Ele é um cara que eu garanto que está nessa interseção. Beleza? Em particular, então, ele vai estar no... Deixa eu riscar aqui. O Xbeta vai estar aqui dentro. Tá? Então, eu não posso afirmar, por enquanto,
que eu não posso afirmar é o seguinte, que o x beta está dentro do conjunto π beta d. Isso eu não posso afirmar. Desculpa. Vou pegar aqui. Ai, meu Deus, vou tirar isso. Ah, consegui. Então, eu não posso afirmar que esse x beta ele está aqui dentro. Mas, como ele está no fecho, então eu posso dizer que a interseção do π beta d com o U beta é diferente de vazio, porque ele está no fecho, certo? Se ele está no fecho, isso para todo D, né? Porque olha aqui o D aqui, ó. Esse D aqui, ele é o D varia, né? Na verdade aqui, ó, desculpa, aqui só tem um erro de... Aqui, ó, desculpa. Deixa eu corrigir isso aqui. Aqui, quem está variando não é o alfa. Aqui quem está variando é o D. O D pertencente ao D estilizado. É ele que varia. Então, está na interseção das projeções. Está na interseção das projeções de todo o D. Beleza? Então, beleza. Então, quer dizer que isso aqui é diferente de vazio para todo D. Essa interseção é diferente de vazio. Isso eu sei. Beleza? Porque esse cara eu tomei no fecho. Então, você tem que ter uma interseção diferente. Porque esse cara aqui vai ser pelo menos um ponto de acumulação, né? Vai estar pelo menos no bordo. Beleza? Então, beleza. Então, quer dizer que existe, ó, né? Para cada D, eu consigo, então, um cara, tá vendo? Que ele pertence à interseção. Beleza? Para cada D, eu consigo um cara que está na interseção. Para todo D. Ou seja, o que eu estou concluindo, gente? Que todas as faixas desse tipo π a menos 1 alfa intersectam todos os subconjuntos D. Essas faixas, vou repetir, ó, mostrei que sempre eu vou ter uma interseção, diferente de vazia. Ou seja, essas faixas, agora pega as faixas aqui, agora sim, faz não só o alfa variar, mas faz também essa vizinhança ser tão pequena quanto você queira. Porque eu peguei uma vizinhança qualquer, tá? Então, esses abertos aqui, ó, você pega todos abertos desse tipo aqui, tá bom? Lá em x, né? Vão ser faixas. Todas essas faixas intersectam todos os elementos de D. Se eles intersectam todos os elementos de D, o que a gente conclui pelo lema anterior? Que quer dizer que essas faixas, então, pertencem também ao conjunto D estilizado. Mas, se todas essas faixas pertencem ao conjunto D estilizado, então quer dizer que quando eu pegar a interseção de todo mundo, beleza? Agora, se eu estou pegando abertinhos básicos, né? Ao redor do X, lá, tá vendo? Pegando abertinhos básicos ao redor do X. Então, todos esses abertos básicos, se eu pegar a interseção de todos eles, a interseção de todos os Ds, esse X ainda vai estar na interseção de todos os Ds. Tá bom? Ou seja, por isso que tem essa ideia dos abertos básicos, para você diminuir. Você tá pegando você pega a vizinhança tão próxima quanto você quiser. Você está pegando abertos básicos tão próximos do X que você quiser. E vai acontecer, então, que esse X vai estar, então, na interseção de todos os Ds. Se ele está na interseção de todos os Ds, beleza? Em particular, ele está na interseção dos D barra. Então, eu estou concluindo que X é compacto. Tenso, hein? Um pouquinho complexo, mas é bem legal a demonstração, né? E aí, gostaram? Acabou. É isso aí. Para a aula de hoje é só isso. O que eu deixei para vocês verificarem foi só... Eu já dei uma ideia, né? O que eu deixei para verificar é só que essa coleção aqui dos π alfa D, quando D varia, esses subconjuntos de x alfa, isso aqui ainda tem propriedade de interseção finita. Tá bom? Só isso que eu deixei para vocês. Mas já dei uma ideia de como que faz. Ok? E aí, turma? Curtiram? Tem alguém vivo aí ainda? Acordado, pelo menos? Legal, não é? Carlos tá aí, Carlos? Ah, que bom que você participou. Porque nas aulas presenciais você é sempre participativo, né? Mas na última aula online eu vi que você não participou. Ou nas últimas. Mas é legal, não é? O teorema? É. Massa demais. É fundamental. Você tá trabalhando com coleção arbitrária de produto cartesiano arbitrário de compactos, né? Então agora você já sabe que esse conjunto vai ser compacto.
Então quer dizer que se você estiver lá no RW, né, e você pegar uma coleção de compactos dentro de R, de cada R, e fazer o produto, você tem um subespaço que é compacto lá dentro, né? Isso, exatamente. É teorema da subbase de Alexander. O teorema da subbase de Alexander tá contido aqui nessa demonstração, né? É isso aí. Ah, então é isso, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá, beleza. Deixa eu fazer o seguinte, ô Carlos. Eu me programei para fazer isso hoje. Eu vou separar quais são as sessões e já vou separar os exercícios e vou postar. Eu estou na dúvida ainda de qual sessão que eu vou dar prioridade para falar em sala de aula ou para fazer vídeo, fazer uma aula virtual. Então eu ainda estou na dúvida, mas eu vou fazer isso hoje e vou postar lá no site, beleza? Aí você olha mais tarde lá, tá bom? Mas alguém quer fazer algum comentário que eu vou parar de gravar.